Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou na área, vai ser diferente, vocês já viram? Gente, ele tá louco! Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um... Não, na verdade ia começar assim, Olá, meus glamourosos, tudo bem? entendeu? Não é assim que ela fala, Ai, né? meu Pois é. Deus! Gente, sejam bem-vindos a mais um Redação com Glamour. Hoje eu não estou sozinha, como vocês perceberam. Eu recebi o meu querido marido para fazer um vídeo comigo sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Agora o detalhe, recebeu na própria casa em que nós moramos, certo? Mas tudo bem, como tudo aqui é ficcional, Sim, então deixa, tudo bem, né? deixa me aparecer, por favor. Sim, nós vamos falar sobre a literatura na redação, como usar a literatura na redação. Então, gente, eu sei que a maioria da galera brasileira aí, pelo ranking de leitura, não anda lendo muito, né não, Antônio? Isso, infelizmente não. E a gente sabe que isso é reflexo de várias coisas que eu não vou falar aqui porque não é o nosso foco. Mas é interessante pra você, pré-vestibulando, concurseiro, porque a gente pensa que o concurseiro não pode usar a literatura, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Às vezes até o tema da redação que ele vai ter de fazer vem de uma obra literária. Da literatura, Eu me então- lembro de uma vez uma prova para o Itamaraty, que era um trecho de um romance do Machado de Assis e não havia nem tema. A pessoa tinha de ler o trecho E e deduzir. escrever uma dissertação de 20 linhas. Então, hoje nós vamos te dar 3 dicas para você usar produtivamente a literatura no seu texto de vestibular ou de concurso público. Professor, a primeira grande dica que a gente pode dar para quem não tem um monte de leitura de literatura, mas que conhece alguma coisa ou outra, porque infelizmente ou felizmente no fundamental a gente é obrigado a ler. A gente lê Memórias Póstumas de Brás Cubas, Iracema, Moreninha, Viuvinha, Lucila, né? Essa literatura brasileira que é básica para todo cidadão. E como que a gente pode, se a pessoa só tem esse repertório, utilizar produtivamente isso na redação? Primeiro detalhe, essa dica na verdade não vale só para quem vai usar literatura, mas para quem vai usar história, filosofia, sociologia. A literatura é um meio, não é um fim. Sim. Então qualquer referência que você faça à literatura tem que ser o mais sucinta possível. Eu acho que essa é a primeira dica. Às vezes você conhece um personagem, você conhece uma obra e você tende a se esticar muito na hora de falar sobre aquilo. É uma tendência. É um erro. É. Né? Então essa é a primeira dica importante. Segunda dica, que eu acho importantíssima também, quando você for trabalhar literatura, das duas uma. Ou você pode fazer uma expressa menção à obra em si, ao enredo dela, ou então você pode ressignificar uma personagem na atualidade de acordo com o tema sobre o qual você vai falar. Por exemplo, O Policarpo Quaresma é um personagem do Lima Barreto, lá do pré-modernismo nacional, do comecinho do século passado, que era marcado pelo ufanismo, ou seja, ele era apaixonado pelo Brasil, Sim. ele cria num Brasil que não existia. Então, num contexto atual, por exemplo, falando sobre jeitinho brasileiro, sobre corrupção, o aluno poderia reviver o personagem, entre aspas, e fazer uma indagação. sim. Se o Policarpo Quaresma de Lima Barreto Vivesse voltasse a nos dias de viver nos dias de hoje, ele se reencantaria pelo Brasil com o qual nós nos deparamos. Sim ou não? Então Você pode seria uma achar que ironia, sim, né? Se você é um Policarpo Quaresma da vida, sim ou não. Você poderia dizer, há várias explicações para o triste fim de Policarpo Quaresma, mas a atual situação do Brasil explica muito bem, uma vez que aí você entra. É. Então assim, a gente tem muito gancho com o personagem, não só com a obra. Ah, o autor fulano escreveu uma obra que é, que é do romantismo, que é do realismo, Não, isso não é a melhor parte. A melhor parte é o personagem viver no seu texto. Alguns alunos têm medo disso, né, Isso, Antônio? tem. A segunda dica que a gente pode te dar em relação à questão do uso da literatura, qual é o melhor lugar? A literatura pode aparecer para começar. Na introdução. verdade, ela pode ser até a cabeceira de um texto, ou seja, o título. O título? Né? Eu vi uma Mas reda- o aluno vai ter que trabalhar isso. Vai no ter que título, trabalhar de precisa saída. Eu vi um contextualizado. texto recentemente até sobre o tema do Enem, a gente trabalhou lá no curso do tema do Enem em março do ano passado, e o aluno escreveu um texto cujo título foi "Que bicho é aquele?", entre aspas, porque era um Em verso alusão. do poema O Bicho de Manuel Bandeira. Vamos Agora, na ouvir primeira isso. linha, logo da introdução, ele já falou sobre isso, de modo que não ficasse dúvida acerca do título. Então, quando o aluno faz da literatura o seu título, o ideal é que ele traga já na introdução, nas primeiras linhas, Já a na introdução, explicação. na abertura e, de preferência, retome em algum momento a posteriori, de preferência na conclusão. Sim. Uma terceira dica também que pode ser muito útil a você é utilizar a literatura para desenvolver um exemplo que você dê dentro do seu texto, né, professor? Isso é importante.
Na verdade, às vezes a gente fala da obra literária, ou da poesia, ou da prosa, e esquece de fazer uma conexão com a realidade. Sim. Então, o tema do Enem vem de uma situação problema, não esqueça isso. Uma Ou então, realidade. se você fizer um vestibular tradicional cujo tema seja concreto, como é o do Enem, Sim. faça sempre essa ligação entre o fictício e o real, entre o literário e o não literário, tá? Então, trabalhe o personagem, trabalhe o enredo e faça uma concatenação com o tema sobre o qual você está falando. O ideal é esse, gente, é no desenvolvimento, quando você for problematizar alguma situação, dá um exemplo de uma mulher que foi atropelada em São Paulo, mas concatena isso com algum personagem da literatura. E detalhe, de preferência no mesmo parágrafo. Sim. Tá? Porque se você falar da obra num parágrafo e deixar para relacioná-la com a realidade só no parágrafo vindouro, você vai perder a oportunidade de variar o seu repertório de argumentação. É verdade. Então, gente, gostaram das nossas dicas? Eu recebo, vocês, não sei se vocês sabem, nós trabalhamos juntos no contexto dessa primeira, gente, é o primeiro vídeo. Pois é, eu estava esperando, hein? Diretor, primeiro vídeo que essa criatura vem. Não, e na verdade, eu vou até dar uma dica a vocês. Vocês podem criar uma hashtag Volta Antônio, né? Se vocês gostaram da minha participação, se vocês querem que eu apareça mais algumas vezes. Meu Deus, ele se acha E aí, marquem essa hashtag aí, porque aí ela vai ver e vai me convidar para falar sobre outras coisas, né? Sim, queridos, o canal é meu, quem manda nessa bodega sou Não, eu sei disso, por isso que eu estou dizendo que vocês devem intervir, porque a audiência é que determina o programa. Exatamente. Então, se vocês quiserem, obviamente, que ela vai me convidar mais uma vez, ou mais algumas vezes, né? Botem aí, se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo com essa figura conspícua aqui, vocês botem a hashtag Volta Antônio, que aí eu vou pensar no caso dele, que ele adora se aparecer no vídeo também, viu? Vocês estão por fora dessa criatura. Nem tanto, mestre, Tá? nem tanto. Então, gente, a gente fica por aqui. Gente, queria só lembrar, inscrevam-se no meu canal, aproveita e deixa logo o like aí. Gostou desse vídeo? A gente vai fazer outros, então deixa um like aí. Gente, a vida é likes, entendeu? Então deixa o like, inscreva-se, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, que eu sei que tem muito grupo nacional aí bacana que as pessoas pegam um link e compartilham. Eu gosto muito obrigada que vocês estão me dando essa força. E também podem visitar o meu Instagram, @LorenaRachelBarbosa, o Instagram dele. Ele dá umas dicas maravilhosas de língua portuguesa também, Prof. Antônio Mendonça, tá bom? E semana que vem a gente volta com mais um Redação com Glamour. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.